Fiz 2 anos de projeto acadêmico, projeto de pesquisa, não era um projeto de extensão, porque o que acontece? Lá no curso de arqueologia tinha, agora eles tiraram, estágio obrigatório de campo. Tu tinha que para terminar o curso, tu tinha que fazer tantas horas num projeto de arqueologia. E aí eu uni o útil e agradável com os colegas que estavam precisando, senão eu ia ter que sair de Rio Grande para fazer, e aí eu fiz 2 anos de projeto acadêmico, 18 e 19. Só que aí vem pandemia, tive que parar. Quando volta a pandemia, aí questão de trabalho, eu continuo a pesquisa sozinho, mas fiz durante 2 anos, ele foi um projeto acadêmico. E ano passado teve a Lei do Livro, a 5ª edição, e aí eu me inscrevi, me encaminhei, e aí fui vencedor na categoria História. 2021 foi meu filho, que foi vencedor, ele é mestre em História, 400 exemplares. Dependendo do número de páginas, que eles cotam, por tipo assim, 150 páginas, né? O meu projeto é 120, aí vai sobrar um dinheiro lá, não pode devolver. O que acontece? A gráfica imprime mais. Então nossos casos lá do Floriciano foram 3 vencedores. Eu, na categoria História, a Júlia no Literário e o Alexandre Vilas Boas foi uma menção honrosa também na questão História, tá? Só que aí foi 500 para cada um. 500 exemplares. Só que nós recebemos só 100. O resto fica com a Secretaria de Cultura. Sim, para distribuir. Isso. Aí o que eu fiz durante esse processo? Eu criei um projeto chamado Arqueologia Livro Escola e com o objetivo de fazer a 2ª edição. Tá? Consegui apoio, 3 sindicatos, 3 empresas, Sindicato dos Metalúrgicos, o Sindesprev e a Aptafurg. A Ótica VIP, o Ponto Gráfico e a RDL, que é de Segurança do Trabalho. E fiz a 2ª edição, 200 exemplares. Metade desses exemplares eu estou distribuindo nas escolas, gratuitamente para os alunos. Tá? Aí quando a Secretaria de Cultura, eu falei com a Luciana, lá que é representante, disse, eu estou indo nas escolas, eu vou distribuir, estou apresentando meu livro. Aí eles se dispuseram a mandarem livros também para as escolas que eu fosse para entregar mais, tipo, mais 30. Eu entrego 30, são 3 escolas, eu entrego 30, eles entregam mais 30. Então são 60 livros gratuitamente para os alunos. Eu já distribuí na Escola Renascer, na Ilha dos Marinheiros, que é onde eu fiz o trabalho também, eu fiz trabalho lá de arqueologia, nós fizemos saídas de campo durante o projeto, né, para tentar localizar os locais do quilombo, fazer pesquisa com a população, essas coisas todas, né? E então agora eu tenho agenda para esse mês, vou lançar em Porto Alegre também, dia 22, o livro. Então a 2ª edição ela é para distribuir para os estudantes, né? Uma parte, outra parte eu vou vender porque eu não ganhei nada nessa questão. Eles ajudaram a custear, né, o valor para imprimir 200 livros. Então eles têm 400 livros lá. E eu disse, tem que distribuir. Vocês querem ficar com os livros parados para dar para vereador? Dá um para cada vereador e o resto distribui, porque me interessa muito mais que esse livro rode, que esse livro fique dentro da comunidade. Né? Pode comprar comigo, né? Eu tenho meu WhatsApp, divulguei nas redes sociais, e também no Sebo Passatempo, na Neto 261, e lá na Hipocampus no Cassino, na livraria Hipocampus no Cassino. E fora isso aí é mandar um WhatsApp e a gente acerta o meio de entrega, etc, etc. Porque é aquilo, a gente lá o Hipocampus dá muita força para os escritores locais, né? Aí eu conversei com a Paula e depois a gente de repente vai fazer até o mês que vem um evento lá. Então essa é a maneira a princípio de se ter o livro. E todo ano eu estou levando para as escolas, né? Acho que vai um para cada escola também, a Secretaria de Cultura vai doar um para cada biblioteca da escola. Quer dizer, um para cada biblioteca da escola. É mais ou menos dessa maneira. Hein? Qual é a fonte? Tem um livro do Mário Maestre, que é um historiador, que fala dos quilombos, lutas e resistência no Rio Grande do Sul. E ele achou uma reportagem nesse jornal aqui, ó, O Observador, de 1833, que é a história, aqui eles falam quando o quilombo foi destruído. Esse ano, em janeiro desse ano. Tá? E aí, a partir dessa pesquisa, eu comecei a fazer outras pesquisas para tentar chegar a discutir a questão do quilombo, saber onde era,
né? Todas as questões relacionadas ao que eles faziam, como era, porque era um quilombo... Tem vários tipos de quilombo, existiram vários tipos de quilombo na época do processo de escravidão. Claro, ainda existe quilombos e quilombolas, né? E eu descobri uma outra, aí na pesquisa eu descobri lá na Biblioteca Rio-Grandense uma outra reportagem de um outro jornal falando do quilombo. Eram jornais estaduais? Ou não, daqui de Rio Grande. O Observador, aquele primeiro, esse aqui é o Noticiador. São os mais antigos que se tem aí acervo de Rio Grande, estão na biblioteca. E eles citam o quilombo daí? Citam o quilombo. Esse aqui fala quando chegou um morador da ilha morto e que eles dizem que foi o Negro Lucas que tinha matado esse morador. Essa segunda reportagem aqui. Essa é inédita, essa aqui eu que consegui descobrir, né? Fazendo a pesquisa lá na biblioteca. O livro, o quilombo em si, nós temos muito pouca coisa ainda, porque a ideia é tentar achar um local realmente que tenha, o quilombo tenha existido, porque ele provavelmente ele era móvel, porque ele ficou mais de 10 anos, ele existiu durante mais de 10 anos na Ilha do Marinheiro, que apesar de ser 1830 e poucos, é um lugar pequeno, né? Então, a ideia era achar um local, fazer escavação arqueológica, aquelas coisas todas. Dentro desse processo de pesquisa, eu consegui descobrir vários dados sobre a população afrodescendente em Rio Grande, os africanos, né? População negra em geral. E o livro conta um pouco disso, da memória afrodescendente. Porque a proposta do livro é ser de contra-memória. De contrapor a memória oficial. Qual é a memória oficial em Rio Grande? Portuguesa. Não existe mais nada em Rio Grande a não ser os portugueses vieram, desbravaram. Não é bem assim. Nós temos outras, primeiro os indígenas, né? Depois tem os portugueses que vão chegar e depois vão trazer os escravizados para cá. Aí depois eu tenho a terceira leva que eu falo, que é os operários, que aí vem, né? Alemães, italianos, poloneses, tem até japoneses, acabam vindo para cá, então são vários. Depois vem, acho que a quarta leva que teve foi dos libaneses, árabes, né? E nós vivemos agora a quinta leva, que é os próprios africanos, senegaleses que vêm para cá. Então o Rio Grande foi muito... Uma cidade que tem uma diversidade cultural e étnica muito grande. A maior parte da população brasileira é negra, se reconhece afrodescendente, né? E quando tu tem a invasão, eu não chamo de colonização, a gente teve uma invasão no Brasil, europeia, né? A invasão portuguesa. O que é imposto para nós? Uma memória europeia, branca. Só que a realidade nossa é totalmente diferente. Mas eles fizeram sim, houve a invasão, eles tomaram o país dos povos originários, e hoje isso é sonegado, essa memória é sonegada, a história é sonegada. Então existe uma disputa também por memória, tá? Não de dizer assim, nós temos uma memória, só uma memória indígena, só uma memória, não, nós temos várias memórias, nós temos vários passados, a arqueologia faz isso. A arqueologia, em muitos casos, literalmente desenterra os outros passados. Então, isso, num país ainda que tu tem a maior parte da população negra, tu tem que ter a memória negra. Né? Quem são os heróis do Brasil? São brancos. Literalmente, a maior parte são todos brancos. Tu tem hoje o Zumbi, que é reconhecido. Né? Tu teve o caso do Almirante Negro, que está dando uma polêmica por ele ir para o livro de Heróis Nacional, que a Marinha não quer, o Exército não quer por causa da ditadura. Né? Mas também está ligado à questão dele ser negro. Então é de extrema importância para que todas as gerações que venham tenham consciência do país que estão vivendo, a memória desse país. E a memória desse país também é negra, também é indígena, também é branca, também é operária. Aí tu me pergunta, mas na prática o que quer dizer isso? Quer dizer que a partir do momento que tu sonega a identidade, que tu sonega a memória, é uma forma de dominação social. É uma forma de dizer assim, olha, o negro não teve nenhuma contribuição para o Brasil. Como não? Se não fosse a população negra escravizada trabalhar, o Brasil não tinha se desenvolvido. Ele vai tardiamente ter a questão do fim da escravidão, né? Onde a monarquia é muito saudada, como a gente sabe que é uma grande mentira, né? Então, é de extrema importância isso, saber aonde que tu vive, tu ter consciência e identidade, a tua identidade.
Porque se tu for nos monumentos que tem pelo Brasil, tu não vai te reconhecer. A não ser, vai te reconhecer só de uma forma que, vamos dizer assim, esse aqui eu sou brasileiro, etc. Mas se tu olhar aquela história, se tu parar para analisar, não tem nada a ver contigo. Porque normalmente são pessoas da elite, né, que tratavam de questões de interesse das elites. E nós, a maior parte da população, não é da elite. Por isso que eu acho extremamente importante. Tem o Samba Enredo da Mangueira, que foi vencedor, que fala da Marielle Franco, né? Eu me esqueço sempre do ano, que ele fala muito sobre isso, né? Eu já trabalhei em palestras, a letra desse samba, ele vai falar sobre isso, a questão da memória que é sonegada, né? Do sangue derramado que está atrás do quadro dos heróis. Então tem toda essa questão que é colocada pela memória, pela história oficial. Não tem? Tem sim. Tem sim. Se tu pegar eu inclusive tenho aqui alguns folhetos que eu consegui de Rio Grande falando de turismo, a única coisa que eles exaltam é a origem portuguesa da cidade. E de várias épocas, das mais atuais às mais antigas. E aí, falando um pouco do Quilombo, tem ideia, o que esses escravos eram charqueadas? Eles saíam das charqueadas? Bom, aí é uma das coisas que a gente não conseguia ainda descobrir. Eu fiz uma pesquisa para tentar descobrir quem era o Lucas. Tá? Porque esse nome, Quilombo Negro Lucas, tá nas reportagens, é isso? Sim. E não achei nada, porque eu fiz uma pesquisa, nós, os estagiários, eu não sei uma pesquisa, tem lá no CDH da FURG, tem as fichas que foram as fichas foram transcritas dos livros da diocese da época, que é a Igreja Católica, que fazia registro de nascimento, batismo, morte, casamento, era tudo com a Igreja Católica. E aí teve um projeto até de uma ex-professora minha, e ela conseguiu passar isso tudo para fichas. Lá está o nome do senhor de escravos, e embaixo estão as pessoas que ele registrou, não eram todas, né? Mas foram centenas de fichas que nós fizemos, desde 1737 até mais ou menos 1850, procurando o Lucas, mesmo que ele já tivesse morrido, e nós não encontramos nenhum Lucas registrado. Significa que ele não tenha nascido aqui? Não, ele pode ter nascido aqui. Mas como o Rio Grande era a porta de entrada do estado, os escravizados vinham nos barcos, eu tenho registro disso, tá? Ele provavelmente pode ter sido um escravizado fugido de outro local, inclusive da região das Charqueadas, que a região das Charqueadas era Rio Grande. Pelotas só vai existir em 1835. Então até 1835 tudo era Rio Grande. Inclusive tinha charqueadas aqui em Rio Grande também, onde hoje é Rio Grande, né? Então procurei assim, no estado, fui no arquivo público do estado e não achei nenhum Lucas registrado. Aqui eu tenho o nome de vários, eu coloco aqui o nome que eram dados aos escravizados, nomes católicos, obviamente, né? E tu não encontra nenhum Lucas. Então tu não tem como definir da onde que realmente ele fugiu. Sim. Pode ter sido um marinheiro, era comum, os marinheiros eram escravizados, pode ter sido um marinheiro, ele podia ter sido um escravo de ganho, que era aquele escravizado, né, que fazia trabalhos na cidade e parte do que ele ganhava ele dava para os senhores. Pode ter sido das charqueadas também. Então as possibilidades são grandes, né? Mas não tem o registro, então, assim, mesmo com a morte dele, não tem o registro da morte dele, eu não achei. O registro que eu tenho é essa questão da reportagem. Sim. E aí, com relação ao Quilombo, a ideia de vocês é tentar investigar mais a fundo? Não, nunca termina, né? O pesquisador nunca encerra uma pesquisa. A ideia é continuar, né, fazendo pesquisa, buscando todas as informações e achar. Nós somos a 2 locais que nos foi indicado como sendo prováveis áreas do Quilombo, né? Mas é muito complicado porque até depois veio a pandemia. Primeiro que o dono da terra tem que se dispor a deixar pesquisar. Aí tu tem que fazer um projeto, caminhar para o IFAM, né, o IFAM autorizar, etc. Mas a ideia é continuar a pesquisa. Até porque eu te falei, o Quilombo provavelmente ele era móvel. Por quê? Porque a maioria da população dentro da Ilha dos Marinheiros, nesse período, era de escravizados. Porque a ilha tinha os portugueses, os colonos que plantavam, mas a ilha era um balneário.
Havia vários casarões lá. Era o balneário de férias da elite rio-grandina. Como se fosse um cassino. Exatamente. O primeiro balneário do Brasil não era o cassino, né? Eu digo que o primeiro balneário era Ilhas Marinheiras. Marítimo, tudo bem. Mas, então eles tinham as chácaras lá, na Ilhas Marinheiras, e quem cuidava eram os escravizados. Então tinha uma grande população negra. Eu até tenho o censo, né, que mostra o grande número de população escravizada lá. Então tinha uma rede, e era comum também, no Brasil inteiro, a própria população branca comercializava com o quilombo, tinha relação comercial com os quilombos. Então esse quilombo ele não era um quilombo como foi Palmares, não uma questão de tamanho, mas ele era um quilombo de subsistência, falando em economia. O que encontraram quando descobriram o quilombo? Tá? Eles encontraram, por exemplo, lenha cortada, amarrada e cortada. Por quê? Porque a ilha era fornecedora de lenha para a cidade. Então, provavelmente, esse quilombo comercializava para ter itens, né, manufaturados. Eles tinham chocolateiras, eles tinham panelas, eles tinham várias coisas, que está descrito aqui na reportagem, né, de itens que eles não compram na esquina. Não tinha armazém para comprar, só podia vir da onde? Ou eles roubavam, que isso também era muito comum, ou eles comercializavam, que também era muito normal, muito comum. Então, por exemplo, quando chegava alguém na ilha, e foram várias expedições, pelo que diz a reportagem, eles provavelmente eram avisados pelos escravizados que não estavam no quilombo. Então, eles mudavam, né? Onde podia, provavelmente era o quilombo. O quilombo provavelmente era na parte do fundo da ilha, que chama hoje Coré e fundo da ilha. Por quê? Porque lá não tinha moradia como era o Porto do Rei, que é até hoje uma parte mais antiga. Eu descobri onde ele morreu. Ele morreu na área das Bandeirinhas, né? E o local exato eu não sei, mas diz aqui que ele foi morto numa emboscada pela Guarda Nacional na propriedade do seu Justino. Aí eu consegui um mapa na Secretaria de Administração e aí eu descobri onde era a propriedade do seu Justino, que é na região das Bandeirinhas. Então é aquela região ali que ele foi morto. Isso aí, com certeza, pelo inventário também desse Justino. Eu sei que a tua pesquisa foi em relação a esse quilombo, mas a gente tem outros quilombos na região. Teve vários. Pelotas, quando teve a invasão espanhola, a portuguesada bateu em retirada. Tem até um livro, chama-se A Devassa, raríssimo esse livro, que conta como foi feito um levantamento, a devassa, fizeram uma devassa para saber por que as autoridades daqui entregaram a cidade. Não teve luta, picaram a mula. E no meio disso teve muita confusão, soldados portugueses começaram a roubar, escravizados também a saquear, e foi uma confusão. E quando o pessoal começa, tinha menos barco, então não tinha barco suficiente para levar todo mundo para o outro lado, porque na realidade eles fugiram para onde hoje São José do Norte, e os espanhóis ficaram aqui em Rio Grande, né? Então, o que acontece nessa confusão? Os escravizados que atravessam, eles continuam fugindo. Eles fogem dos espanhóis e fogem dos seus escravos. Aí vai dar origem a vários quilombos que tem nessa região, de Bojuru, Mostardas, daquela região toda. Então tu tem vários quilombos aqui na região, que tem alguns mais famosos, outros menos, né? Mas não o quilombo, eu tratei do quilombo daqui, mas também a gente acaba pesquisando os outros, também dá para entender. Quando eu pesquisei um pouco teu material, e aí em um dos vídeos tu falavas que essa tua pesquisa derrubava alguns mitos. Só que eu fiquei curiosa porque tu não falasse ali quais seriam esses mitos que tu estava citando. Sim. Acho que o principal mito aqui, que não é, claro, mitos não são oficiais, mitos são, né, coisas que tem na sociedade. Que Rio Grande, por exemplo, não teve processo de escravidão. Vai falar com muitas pessoas hoje, as pessoas leigas, mas teve escravidão em Rio Grande? Onde? Como? Porque ainda está muito na cabeça das pessoas que a escravidão é na área rural. Né? Charqueadas lá em Pelotas, sim, lá teve, sim, mas tinha charqueadas aqui, também tinha questão urbana. Esse é um dos principais mitos, eu acho que cai, né? De dizer Rio Grande não teve. Sim, Rio Grande teve. Porque tu vai ver as atuações sempre hoje, do passado, é
a questão da indústria, mas sempre também na visão dos donos da indústria, não dos operários. Outra coisa é sobre a comercialização de escravizados, né? A venda, tráfico, houve, mas não é aquele mito que tinham, por exemplo, de dizer que a banca do peixe era lá que vendia escravizados. Nunca foi ali. Tá? Onde é que era? Os escravizados chegavam de navio e eles já chegavam consignados para alguém. Então não havia lei, não tem nenhuma prova de que havia leilões de escravizados como se vê nos filmes, ou como se tinha, por exemplo, no Rio de Janeiro, que a população negra chegava, lá no caso do Valongo, aí o cara já estava lá e escolhia, eu quero esse, eu quero aquele, e mesmo assim lá era muito pouco, porque eles desciam na casa do Valongo lá no Rio de Janeiro e iam para várias casas de comércio, tá? Então tu tinha isso. Não é aquela coisa de bota ali aqui num palco e vamos, tal. Não. Tinha casas de comércio. Tem aqui uma passagem que casas de leilões vendiam escravizados. Mas nas casas de leilão. Entendeu? Então, quando uma família se mudar, por exemplo, para a corte, para o Rio de Janeiro, o que acontecia? O leiloeiro ia lá e ia vender toda a mobília, porque não havia essa mudança de levar móveis, levar muito pouca coisa. E normalmente eles não levavam escravizado, então eles eram vendidos junto com os comércios. Isso também está aqui no livro. Eu acho que esses são os principais mitos que vão cair, assim, de que Rio Grande não teve escravidão, todo mundo chegava ali no Cais do Porto, eram vendidos, assim, o cara ia lá, eu dotando. Não tem nenhuma prova em relação a isso. Eu fiz uma extensa pesquisa e tem aqui também vários anúncios de venda de escravizados. Nos jornais locais. Olha, vendo mulher negra, excelente engomadeira, etc. Interessado, vá na rua tal, número tal. Na Rua da Praia, que é a atual rua Marechal Floriano, número tal. Aí tu ia lá, entendeu? Era assim. Até por curiosidade, esses anúncios assim eram mais de escravos que trabalhavam na cidade mesmo. Na casa das pessoas? Sim, esses aqui em Rio Grande basicamente que eu encontrei isso, o chamado negro doméstico, que eles chamavam, tá? O negro doméstico. Mas também tinha os de ganho, que eram aqueles que eram os artesãos, sapateiro, barbeiro, carpinteiro, pedreiro. Isso tudo era a população negra que fazia. Então eu coloquei isso para ilustrar a questão do livro, né? Para até o ponto de eu chegar no Quilombo, eu estou fazendo o que eu digo, é uma contribuição para a memória afro dentro da cidade do Rio Grande, né? Não é definitivo, não tem muito o que pesquisar, já tem vários trabalhos, mas a minha ideia foi mostrar que a Rio Grande realmente tem uma memória negra e que ela ajudou a construir a cidade hoje. Senão não teria nada, né? Não teria mão de obra, por exemplo, para construir as coisas. Sim. E eu tinha visto uma outra coisa interessante que tu falava, que era dos nomes. Ah, sim. Nessas fichas, tu tem lá os nomes. E, claro, todos os nomes são, mesmo aqueles que chegavam da África, eles não usavam seus nomes originais. Eles tinham que ser batizados, né, pela Igreja Católica, e receber nomes, provavelmente apóstolos, João, Maria, Pedro, Ana, tinha vários nomes, tá? E eu elenquei os 10 nomes, foram mais de 300 nomes diferentes. Aí eu fiz uma tabelinha com os nomes mais usados, 10 nomes mais usados, né? E aí esses nomes, o que me chamou a atenção é que entre esses nomes não era o nome mais usado, não eram os nomes mais usados. Por exemplo, o nome mais usado era Maria para mulher e Manuel para homem, nomes portugueses, né, católicos. É que eu encontrei quatro registros de felicidade. 4 nomes de meninas, 4 meninas batizadas com o nome de Felicidade. E aí a grande questão é, por que esse nome de Felicidade? Por que os pais resolveram dar esse nome de Felicidade para aquela criança, né, que já nasce escravizada, né, e o futuro dela vai ser esse, escravizada, a não ser que fugisse, etc. Então, não que não pudesse, pelo contrário, né, mas chama a atenção disso.
Como um pai e uma mãe tentavam, de repente, amenizar o sofrimento que essa pessoa, que essa menina, né, ia ter durante a vida dela por ser escravizada. Então tem isso que me chamou muita atenção na questão dos nomes. Tu achas que resgatar um pouco da história desse povo é também uma forma de contribuição assim, contra o racismo e contra a exclusão que os negros continuam a passar no país? Com certeza, esse é o principal objetivo. Tem a questão da memória, né? Mas tu faz isso exatamente para combater a questão do racismo.